Não, é ajudar a ir além, a superar. É deixar passar essas coisas mesquinhas que nos colocam indispostos uns com os outros. Para a gente retomar a amizade, ou pelo menos para extinguir a inimizade. Como é triste a gente ter um inimigo. Como é triste a gente ter que caminhar sempre com um olho nas costas, porque você não sabe de onde que vai vir a pancada. Como é triste. 1000 amigos são poucos, mas um inimigo é muito. No que depende de nós, diz a palavra de Deus, nós precisamos buscar a paz com todos. Não é só com quem fala a mesma língua que a gente, não. Não é só dentro da nossa casa, não. Não é só dentro da nossa vizinhança, não. Nem só dentro do nosso país, nem só na nossa religião, não. A ordem de Deus para nós é, no que depende da gente, nós temos a obrigação de viver em paz com todos. Porque nós pertencemos ao príncipe da paz. Nós somos de Jesus, príncipe da paz. E aonde Jesus está, a paz precisa reinar. Eu conversava com um egípcio há uns dias atrás. E na voz dele, carregada de dor, de pesar, só de lembrar os períodos de guerra, ele pedia a mim e a outras pessoas que estavam juntos, ele dizia: orem por nós pelo Egito. Orem por nós no Oriente Médio, para a paz, porque a guerra é uma calamidade, a guerra é muito triste. Todos queremos a paz, todos. Porque quando você não tem paz, você não tem tranquilidade no seu coração. Você está sempre preocupado com seus filhos, com a sua esposa, com os seus pais, porque você não sabe de onde vem o perigo. A paz, a palavra de Deus nos pede que nós devemos buscá-la e nós devemos vivê-la com todos. E para que haja paz, a gente precisa perdoar. Porque quando existe uma resistência ao perdão, a inimizade se aprofunda, a inimizade se agrava, a ferida vai sendo aprofundada cada vez mais. E cada vez mais se torna difícil de curar. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Um ser humano guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele que é um mortal guarda rancor, como é que pede perdão a Deus? Quem é que vai interceder pelos seus pecados? A pessoa que não consegue perdoar, ela destrói uma ponte que ela mesma terá que atravessar. Porque todo mundo precisa de perdão. Se eu me disponho, se eu me determino a não perdoar, eu estou destruindo um caminho que eu vou ter que percorrer. Porque também eu vou ter que pedir perdão. Porque eu falho todos os dias. Será que tem alguém a quem você precisa pedir perdão? Será que você também tem falhado em coisas que você precisa reconsiderar? A gente não diz isso para ninguém ficar triste, não. A gente diz isso para dar uma faxina no coração. É bom, não é? Quando a gente varre o lixo para fora da casa, devolve os móveis no lugar, abre as janelas, a gente respira um ar novo, né? Nós estamos nesse tempo oportuno. Porque Natal é festa de família e é o acolhimento do Cristo nas nossas vidas. Portanto, precisamos mesmo fazer essa faxina, como o Senhor nos ensina, o retiro da boa morte, não só nas nossas coisas materiais, mas no nosso coração. Porque pela reconciliação, a alegria volta em família. A alegria volta na comunidade, a alegria volta no trabalho, a alegria reina no coração de cada um. Poucas coisas alegram tanto a gente quando a gente restabelece a paz com o irmão. Quando a gente volta a conversar com aquela pessoa que a gente já não falava.
quando a gente põe de lado aqueles olhares, não é? Você sabe muito bem de quais olhares eu estou falando. Por que não restabelecer essa ligação entre os corações? Perdoar. Olha, quase sempre quando a gente olha bem dentro do fundo da nossa alma, a gente percebe que essa faxina é necessária. Que tem coisas que precisam ser arrumadas. Quando a gente olha lá no fundo do nosso coração, bem lá no fundo, nós podemos encontrar ali os mesmos pecados que a gente condena nos outros. Aquilo que a gente condena na pessoa, muitas vezes a gente faz, e às vezes você não faz por falta de oportunidade, mas já fez, e no coração está ali aquela inclinação. É ter dó de quem vive as mesmas dificuldades que a gente. É ter compaixão com o outro. Se você olhar no seu coração e disser assim, mas eu não encontro este pecado que o outro cometeu contra mim. Bom, se nós não encontrarmos determinado pecado em nossa alma, é preciso que a gente olhe um pouco mais, nós vamos encontrar outras coisas, ou coisas até piores. Então, é ter misericórdia, porque a gente precisa de misericórdia. É perdoar porque a gente precisa de perdão. E se Deus nos perdoa sempre, por que não vamos perdoar o nosso irmão? Olha a palavra de Deus nos dizendo que guardar esses males dentro da gente impede a nossa cura. Porque agrava a ferida. Tem muita gente que se orgulha de não perdoar. Só que isso não é motivo para dar orgulho a ninguém. Porque a falta de perdão, ela demonstra fraqueza. Tem gente que se determina e diz, não, eu sou assim mesmo, me feriu, eu guardo, eu não esqueço, e se enrijece, como se essa dureza fosse sinal de força. Não é. Só os fortes podem perdoar. Não perdoar é sinal de fraqueza. Eu via um homem de Deus, um homem orante, fazendo uma reflexão, e ele dizia, um rio ele não se perturba se você joga uma pedra nele. Todo mundo toma pedrada na vida, viu? Você pode ficar tranquilo, porque isso não é um privilégio só seu. Todo mundo toma pedrada. E um rio, quando ele leva uma pedrada, ele não se abala, ele não se perturba. E ele continuava dizendo assim, se uma pessoa religiosa se sentir ferida por críticas, então ela não é um rio, mas é um lago raso. Nós temos que ter profundidade de coração. O amor em nós tem que ser profundo. E quando o amor em nós é profundo, essas pedradas a gente absorve. A gente coloca na misericórdia de Deus e a gente não revida ou com a mesma pedra ou com outras pedras que a gente encontra pelo meio do caminho. Perdoe os outros e você vai receber perdão. Se nós pudermos nos colocar no lugar das outras pessoas, gente, a gente vai diminuir o nosso orgulho. Se coloca no lugar dessa pessoa que magoou você. Porque é via de regra. Quem fere é porque foi ferido. Quem está sempre causando danos aos outros é porque está danificado por dentro. A pessoa nos causou uma ferida aqui, nos causou uma outra lá, mas depois a gente se afasta dela e a gente se recompõe na presença de Deus. Mas e ela, que tem que se carregar para todo lado onde ela vai? E ela que foi causa de sofrimento para você num momento e no outro, e que é causa de sofrimento constantemente para ela mesma. Porque não pode ser feliz quem passa a vida fazendo os outros infelizes. Então não é o nosso ódio que nós devemos dar a esta pessoa, mas a nossa misericórdia. A gente se colocar no lugar e perceber como essa atitude tem tornado esta pessoa sozinha, muitas vezes triste, sem sossego, sem liberdade. Nós estamos num tempo diferente, nós estamos num tempo de paz. Vamos viver em paz. Você topa esse convite, esse desafio? Vamos viver em paz. Em paz uns com os outros. Em paz dentro do nosso lar. Em paz na nossa comunidade. Vamos deixar os outros em paz.
E vamos buscar a paz no nosso coração. Se tem duas pessoas brigadas, vamos tentar ajudar para que elas fiquem em paz umas com as outras. E se você percebe que há alguma coisa que você pode fazer para extinguir esse mal-estar entre você e alguém, faça. Às vezes nem é preciso palavras. Basta um cumprimento sincero. Basta um sorriso fraterno. Basta uma mão estendida para ajudar na hora que a pessoa precisa. E às vezes o contrário. Tem gente que tem dificuldade de aceitar ajuda, mas está sempre pronto a ajudar. Pode ser que a inimizade entre você, ou esse ressentimento, essa rusgazinha entre você e essa pessoa acabe no momento em que você for lá e pedir ajuda para ela em algo que é importante para você. Você já experimentou? Vamos viver em paz. Porque a vida é preciosa para a gente desperdiçar a nossa vida com intrigas. A pessoa que guarda ressentimentos, não é? É como alguém que bebe veneno e espera que o outro morra. Não dá para ser assim. A pessoa que guarda ressentimento está se envenenando. Não é o outro que vai morrer, é você. E a palavra de Deus para nós traz 3 antídotos para os venenos do nosso coração. Olha lá no versículo 6 o que diz. Primeiro antídoto: deixa de odiar. Se você está odiando alguém, não importa se você tem razão, você está se envenenando. A pessoa que você está odiando, às vezes nem sabe do furor que está dentro de você, mas você vai se acabando por causa disso. Quando uma pessoa é picada de cobra, a gente não tem que pegar a ponta da faca e picar muito mais vezes do que a própria cobra picou, e depois meter ali a boca e chupar o veneno e cuspir longe o veneno. Se o nosso coração se envenenou, nós precisamos hoje, a qualquer custo, tirar o ódio do nosso coração e cuspir longe esse ódio. É o primeiro antídoto que a palavra de Deus nos dá para a gente extinguir o veneno que está nos matando. Sabe isso que está minando você, minando a sua alegria, o seu sossego? Joga fora esse ódio, isso não presta, isso não te faz bem. Segundo, versículo 8. Não guardes rancor do teu próximo. Primeiro antídoto: deixa de odiar. É o primeiro passo. Segundo, não guardes o rancor. E terceiro, versículo 9: não leves em conta a falta alheia. Sua vida será mais leve. Isso vai aliviar a sua vida como nada mais o poderia fazer. Sua vida vai se tornar mais leve, você será mais livre, porque no que toca ao perdão, gente, a liberdade não pode nos ser concedida pelos outros. No que toca ao perdão, cada pessoa tem de libertar a si mesma. De mim